Bom dia, meus irmãos. Um culto diferente, um horário diferente. Então vamos fazer uma mensagem um pouquinho diferente também. Bom que você veio nesse dia que está concorrido aí por conta de Copa do Mundo, mas não vamos deixar de adorar a Deus por isso, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã 3 textos. Inclusive, até fica uma dica aqui para você, sempre que você for ler algum texto da Palavra de Deus, em que haja um outro texto contando a mesma história de maneira paralela, leia esse texto paralelo. Compare as duas versões que estão sendo nos trazidas da experiência da Palavra de Deus. Isso enriquece o nosso conhecimento, isso aprofunda a nossa vida naquele texto. E eu queria compartilhar com vocês hoje 3 textos que vão contar a mesma história. E nós vamos falar um pouquinho daquilo que há em comum e daquilo que há diferente. O que cada autor quis mostrar, contando o mesmo texto, contando a mesma história, numa versão um pouquinho diferente. Então, abra sua Bíblia primeiro em Mateus, capítulo 14. Os evangelhos que registram isso para nós é Mateus, Marcos e João. Lucas não vai registrar esse fato em especial, mas Mateus, Marcos e João registram. E é um texto acessado por nós, muito pregado. E não é à toa, porque se trata de um dos mais fortes testemunhos da caminhada de Jesus, um dos mais fortes e profundos testemunhos da experiência dos discípulos com Jesus. Então vamos ler os 3 textos. Mateus 14, 22 diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Vamos para o Evangelho de Marcos, ver o que Marcos nos conta dessa experiência. Marcos capítulo 6, de 15 a 21. Perdão. É Marcos 6, 45 a 50. Eu falei a referência do João, né? 45 a 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria
tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Agora João, esse sim, capítulo 6, de 15 a 21. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. 3 versões do mesmo episódio. 3 relatos de 3 autores diferentes da mesma história. Há alguns pontos em comum, não sei se vocês notaram. Por exemplo, nós sabemos que se trata do mesmo episódio, porque os 3 evangelhos localizam essa história logo após a multiplicação de pães e peixes. Você notou isso aí na sua Bíblia? Todas as versões. Logo após a multiplicação de pães e peixes, vem o texto dos discípulos no barco, da tempestade, e Jesus andando por sobre o mar. As 3 versões. O que mostra que de fato isso aconteceu logo após o episódio da multiplicação. Os 3 evangelhos registram que os discípulos tomam o barco para atravessar o mar da Galileia. Não sei se vocês conhecem o mar da Galileia, a gente chama de mar, mas na verdade é um lago de água doce, que tem entre as suas margens, na maior extensão, 21 quilômetros. Então é um lago muito grande, é um lago muito extenso. Vamos pensar 21 quilômetros, lá da rodoviária mais ou menos, até o Carretão, ou lá da minha casa até no Marco Divisório, dá exatamente 19 quilômetros, quase 20. Então é uma extensão muito grande. Para dar a volta nesse espaço a pé, é muito grande a extensão. Pegar um barco e atravessar o lago é o mais óbvio, mais lógico. Jesus fez isso, os discípulos faziam isso, havia transporte para atravessar o lago. Então, nós sabemos que os discípulos estão atravessando o lago, o mar da Galileia, porque Jesus, em 2 evangelhos, Jesus manda eles atravessarem. Mateus e Marcos dizem que Jesus compeliu-os. Jesus mandou eles fazerem aquele trajeto. Mateus e Marcos também fazem questão de registrar que Jesus, depois de despachar os discípulos, se retira para orar. João não fala isso, mas João fala que os discípulos vão sem Jesus e Jesus ficou a sós por um tempo. Mas nós podemos deduzir que Jesus foi fazer exatamente isso que Marcos e Mateus registram. Jesus ficou para orar e os discípulos se foram a sós no barco. Os 3 evangelhos registram que o barco entrou em dificuldades para navegar. É interessante, não sei se vocês viram aqui no evangelho de João, mas o texto de João é um pouquinho diferente, né? Fala que ao descambar o dia, o vento era rijo. Rijo, que é a mesma raiz da palavra rígido, de rigidez, um vento forte, um vento contrário. Né? João também fala que o mar, usa o verbo, perdão, fugiu a palavra aqui, empolar, fala que o mar começou a empolar-se
que é um agito maior das ondas. Um agito maior das ondas. João usa uns termos aqui um pouquinho diferentes, mas para dizer a mesma coisa. Todos relatam que os discípulos entraram no barco, encontraram dificuldades para atravessar, o vento era forte, as ondas muitas e altas, e eles estavam com dificuldade para sair do lugar. E os 3 evangelhos registram que Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. E eles temem ao ver isso à primeira vista. Eles têm medo, eles se assustam. Mas os 3 evangelhos também registram que Jesus diz: não temais, não tenham medo, sou eu. Sou eu. Mas eu creio, meus irmãos, que o que mais pode trazer crescimento espiritual para nós, quando a gente coloca esses textos em paralelo, faz uma leitura atenta, é exatamente o que difere um do outro. E o que eu queria mostrar para você é o que Mateus diz que Marcos e João não diz. O que Marcos diz que Mateus e João não diz. E o que João diz que Mateus e Marcos não dizem. Quero olhar isso com você. Vamos voltar lá no Mateus primeiro? Volta o seu texto aí lá em Mateus, capítulo 14. Primeira coisa que eu queria mostrar para você, está aqui, viu? Está aqui na projeção. É que Jesus não muda a circunstância, mas ele coloca Pedro para andar sobre as águas. Você sabia que o único evangelho que registra Pedro andando na água é Mateus? Marcos não fala isso. João não fala isso. Lucas nem tem esse relato. E aí eu fiquei perguntando, falei, gente, por que eles não relatam isso? Porque para nós é sensacional, não é? O fato de Mateus ter andado sobre as águas, Pedro ter andado sobre as águas e Mateus ter registrado isso. Para nós é sensacional, a gente fica pensando, um homem andou sobre as águas, além de Jesus, o único que andou sobre as águas foi Pedro. Mas para Marcos e João isso não foi tão importante. O que Marcos e João relatam junto com Mateus? Que Jesus andou sobre as águas. E que a presença de Jesus, o poder de Jesus, fez Pedro andar sobre as águas. Então o mais importante não é Pedro andar sobre as águas, mas Jesus fazê-lo andar. Mas para Marcos e João isso não foi tão importante. Mas Mateus registra. E o que eu queria dizer para você é isso, que Mateus está nos mostrando que Jesus não muda as circunstâncias aqui, mas ele coloca Pedro para andar sobre a água. Ele coloca Pedro para superar a circunstância do mesmo jeito que ele estava fazendo. Com o vento rijo, contrário, com a onda agitada. O poder de Jesus, a presença de Jesus, coloca Pedro sobre a água e o faz andar. Tem um outro relato de Jesus acalmando uma tempestade, vocês lembram? Vocês podem acessar depois, está em Mateus, alguns capítulos antes aí. O texto de Mateus 8, de Marcos 4 e de Lucas 8, né, que são relatos paralelos do mesmo evento, João já não vai registrar esse outro evento, é quando Jesus está no barco com os discípulos, navegando no mar da Galileia, e vem então uma grande e forte tempestade. E Jesus está fazendo o que, meus irmãos, naquele barco? Dormindo, quietinho, sossegado. E os discípulos entrando em desespero, vão lá, acordam Jesus, Senhor, nós vamos afundar, nós vamos perecer. Como diz o hino, né? Estou prestes a perecer. E aí vem, as ondas atendem ao meu mandar. Jesus acalma a tempestade naquela ocasião. O que Jesus fez ali? Jesus mudou a circunstância. Nesse texto, Jesus não muda a circunstância. Os discípulos seguem na tempestade. O barco segue contrário ao vento. O barco segue com a onda agitada. Mas Jesus mostra para Pedro, olha, agora você vai andar sobre a água. Haverão momentos na nossa vida
em que Jesus vai sim mudar a circunstância. Outros não. Mas o que eu e você precisamos saber é que Ele pode nos fazer andar sobre as circunstâncias. E aí a gente chega lá. A primeira coisa que Mateus mostra é essa experiência de que Jesus não muda a circunstância, mas coloca Pedro para andar sobre a circunstância. Segunda coisa que Mateus mostra, que João e Marcos não mostram, que passar por essa experiência difícil provocou nos discípulos verdadeira adoração. Olha comigo aí no texto. Chega ali no versículo 32. Subindo ambos para o barco, Pedro e Jesus, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Uma experiência dura, difícil, uma experiência de luta, de tempestade, de superação. Mas a presença de Jesus com eles fez com que isso produzisse verdadeira adoração. E eu quero que você observe nos textos bíblicos a maioria dos relatos de pessoas abrindo o coração e adorando o Senhor vem depois de dias difíceis. Quase toda a expressão de adoração na Bíblia, ela precede um momento de luta, um momento de dor, uma dificuldade, uma tempestade. E é impossível, meus irmãos, nós enfrentarmos dias difíceis, lutas, na presença de Jesus e ao final a gente não adorar a Jesus. É impossível nós enfrentarmos luto, despedidas, separação na presença de Jesus. E ao enfrentarmos tudo isso, no final a gente não adorar o nome de Jesus. É impossível a gente enfrentar uma crise pessoal, interna, emocional, angústias. E ao final de uma experiência dessa, se a gente passou por essa experiência com Jesus, a gente não adorar o nome de Jesus. Vocês notam que os discípulos cresceram em adoração a partir de uma situação difícil? Pois o convite da palavra de Deus é esse: nós enfrentarmos dias difíceis na presença de Jesus e ao final adorarmos aquele que é digno, aquele que cessa o vento, aquele que põe os nossos pés por sobre a água, se preciso for. Expressão de verdadeira adoração depois da luta. Vocês lembram o que Jó disse depois que ele perdeu os bens, os filhos? A esposa mandou ele amaldiçoar o dia que ele nasceu, a própria vida. Ele perdeu a saúde. Vocês lembram o que Jó disse no final do capítulo 1 do livro de Jó? Eu vou reler para vocês. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês notam que a expressão de adoração de Jó veio depois de intensas lutas, de duras perdas, e ele adora a Deus? A Bíblia nos convida a ter essa experiência. E eu não quero desanimar você não, mas a questão não é se nós teremos lutas, mas quando e como, porque elas virão. As lutas vêm para o pobre, para o rico, para o branco, para o negro, para o brasileiro, para o americano, para o europeu, para o asiático. As lutas vêm para todos. Mas enfrentar lutas na presença de Jesus, ao final, produz naqueles que confiam em Jesus adoração. Verdadeira adoração.
Mateus registra isso, meus irmãos. Marcos e João não. Vamos ver o que Marcos registra? Abre lá. Se você não marcou aí com os dedinhos, né? Ou então com o marcador, aquele marcador de texto do aniversário da igreja, né? Se você não marcou aí, vai lá agora. Procurar de novo. Marcos capítulo 6, 45. O que Marcos, então, registra de maneira única sobre este relato da caminhada de Jesus? Mateus registrou para nós que Jesus não muda a circunstância, mas coloca Pedro para caminhar na água. Mateus registrou também que passar por essa experiência difícil provocou nos discípulos verdadeira adoração. O que Marcos registra? Versículo 48, olha comigo. E vendo-os em dificuldade, Jesus, que estava lá em terra, né? Ficou à tarde orando, ficou, aliás, até as 3 da manhã, né? Desde o fim da tarde até as 3 da manhã, Jesus ficou orando. E diz o texto, 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Queria tomar-lhes a dianteira. O que nós temos aqui que Marcos está registrando, que Mateus não registrou e que João também não registrou? Que Jesus, ele ficou em terra, gastou aquele tempo em oração, mas ele viu os discípulos em dificuldade. Ele percebeu, ele atinou para o problema. Ele se importou com os discípulos. O que nos mostra que Jesus não andou sobre as águas para se mostrar. E nem Jesus teve uma brilhante ideia, falou assim, eu vou dar um sustinho neles, né? Vou pegar eles de surpresa, vou chegar lá pertinho, naquela escuridão, raios, né? Andando sobre as águas, só para trollar os discípulos. Jesus não teve essa ideia. Jesus teve uma motivação para ir até eles. Eles estavam em dificuldade, eles remavam e não saíam do lugar. Você já teve essa experiência na sua vida de ficar patinando? A sensação de que a gente não evolui, a gente não sai do lugar, a gente não cresce em nada. E a situação está tão difícil que a gente precisa de ajuda. Já teve essa sensação na sua vida? Pois Jesus atinou com sensibilidade para esse momento na vida dos discípulos. E Jesus vai ao encontro deles porque eles precisavam. Jesus não anda sobre as águas para se mostrar, para se exibir, nem para assustar os discípulos, mas para socorrê-los. Tem uma motivação, e Marcos registra isso. E o texto diz que Jesus quer prestar socorro, quer ajudá-los. E eu queria dizer para você que Jesus quer ajudar você. Jesus tem discernimento para olhar para a sua vida, para a minha vida e falar, ele está em dificuldade. O Ricardo precisa de ajuda. Eu vou lá. Aliás, nós somos muito mais privilegiados, meus irmãos, porque hoje nós temos a bênção, o milagre da presença de quem na nossa vida? E o Espírito Santo quem que é? É Deus, é o Filho, é o Pai, é a presença do Deus Trino conosco. E eu queria dizer isso para você, Deus não anda com você, Deus anda em você. E se tem uma coisa que Jesus sabe, é o dia da nossa amargura, o dia da nossa luta, o dia da experiência difícil. E se tem alguém que se importa conosco, é Jesus. E se tem alguém que vai socorrer você e a mim, é Jesus. E mais, diz o texto aqui, que Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Vocês notaram isso? Que interessante, Jesus queria socorrê-los e queria também seguir à frente, tomar a frente, mostrar o caminho. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que nos socorre e guia a nossa vida. Esse é Jesus, o nosso Mestre, Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus socorre seus discípulos na aflição, na luta e os conduz. A palavra de Deus convida a gente para ter a mesma experiência de fé,
e na prática. Creia que Jesus está de olho no que acontece na nossa vida. Ele sabe dos nossos temores, das nossas lágrimas. Ele sabe. Segunda coisa que Marcos registra e Mateus não, nem João, é discernimento espiritual. Olha aí no texto de Marcos comigo. Diz no versículo 51 que Jesus subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Olha que interessante o versículo 52, meus irmãos. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O que amoleceu então o coração dos discípulos? Essa experiência. Imagina os discípulos vendo a multiplicação dos pães. O texto diz que eles não compreenderam. 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 homens. Eles devem ter parado assim, não fecha a conta. Todo mundo comeu e sobraram quantos cestos? 12. E eles não compreenderam. Será que a cabeça deles foi uma cabeça muito lógica, muito matemática? Mas o que a multiplicação dos pães fez? Eram os discípulos que estavam com fome? Quem estava com fome, meus irmãos? O povo, a multidão. Então Jesus olha para a necessidade da multidão, chama os discípulos para participarem do milagre, pega os pães, os peixes, dá graças, multiplica, reparte, todos comem, todos se fartam, e os discípulos, a princípio ali, deslumbrados com aquilo, sem entender, sem compreender, mas agora, quando que vieram ter uma compreensão espiritual, um discernimento espiritual? Quando o milagre foi para eles. Jesus agiu para o povo. Quando o milagre é para nós, meus irmãos, fala a verdade, é diferente, não é? Quando a gente olha um irmão testemunhando para nós, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Eu lembro do drama que a Nazaré e o Adalto passaram quando o Adalto descobriu uma bactéria no coração. Nem todos estavam aqui nessa época, né? Foram dias difíceis, não foram, Nazaré? Que luta. E eu lembro que chegava a notícia para nós orávamos, intercedíamos, dávamos glória a Deus. E foi uma experiência intensa em que a igreja se envolveu em oração. Mas nada se compara à experiência que eles tiveram. Nós testemunhamos, vimos, nos alegramos, nos regozijamos até hoje. O Adalto está aqui. É milagre, é bênção de Deus na nossa vida. Mas nada se compara à experiência que eles tiveram. Quando o milagre é com a gente, meus irmãos. O discernimento espiritual é outro. A profundidade espiritual é outra. Notem que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos convidando a, num momento de luta, nós enfrentarmos esse processo com Jesus, para que não só aqui a gente tenha discernimento espiritual, mas sobre tudo o que está acontecendo na nossa vida. E quando Jesus opera milagre em nós, na nossa caminhada, há discernimento espiritual, há clareza, há o amolecer do nosso coração. E os discípulos, então, precisaram passar por essa experiência para entender outra. Vocês já tiveram esse tipo de experiência na vida? Passar por uma luta e de repente vem aquele bum. Eu compreendo o que aconteceu lá atrás agora. Olha o que a caminhada de Jesus sobre as águas produziu na vida dos discípulos. Discernimento espiritual. Então essa experiência do barco à deriva, do vento contrário, da dificuldade de seguir viagem, da intervenção de Jesus fez com que eles compreendessem o milagre da multiplicação de pães e peixes. Aqui a palavra de Deus, meus irmãos, deixa claro que quando se trata da nossa experiência com Deus, se trata de algo mais profundo, mais relevante, mais significativo. O convite da palavra de Deus é para que a gente experimente o socorro de um Deus que se importa conosco e quer ir à frente, que
quer tomar a dianteira na nossa vida. E que ao longo do processo quer trazer para nós discernimento espiritual. É o convite da palavra de Deus. E João? Vamos lá para João? Abra sua Bíblia. João capítulo 6. O que João vai falar para nós, que Mateus não fala e Marcos também não? Que receber Jesus é a garantia para chegar no destino. João fala isso. Mateus não fala, Marcos também não, dão outras ênfases importantes também, mas João vai dizer algo muito interessante. Usa aquelas palavras um pouquinho mais difíceis, né? Descambar, rijo, empolar-se. Mas no final do versículo 21, João diz assim: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Logo o barco chegou ao seu destino. O destaque de João, meus irmãos, é para esse fato de que os discípulos receberam Jesus de bom grado e o barco chegou ao seu destino. Sem Jesus, o barco não andava. Sem Jesus, o barco sofria com a força do vento, as ondas. Quando Jesus chegou, a situação se desembaraçou. Quando Jesus se fez presente, o contexto mudou. A circunstância continuou, mas o contexto mudou. Então a presença de Jesus desembaraçou a situação. A presença de Jesus foi a causa da solução. A ideia para se livrar daquela enrascada não foi dos discípulos, mas a presença de Jesus fez isso. A presença de Jesus foi que levou os discípulos ao destino em segurança. E aqui eu queria despertar a sua mente, o seu coração para algo profundo que a palavra de Deus está nos convidando a experimentar. E eu pergunto, para onde você está indo? Quais os seus destinos? Que planos você está fazendo na sua vida? Propósitos? Aonde é que você quer chegar? E é claro, a gente sempre incentiva todo mundo a alinhar os seus planos, os seus propósitos aos planos e propósitos de Deus. Mas o que eu queria saber é aonde você está indo. Por quê? Por exemplo, um jovem está em fase de decidir sua profissão. Eu quero ser isso. E alguém pode perguntar, mas eu preciso de Jesus para me tornar um engenheiro? Não. Preciso de Jesus para se tornar um engenheiro? Não. Eu preciso de Jesus para me tornar um professor? Não. A questão é que se eu chamo Jesus para participar disso, se eu chamo Jesus para ir comigo nesse trajeto até o destino de eu me tornar um engenheiro, um professor, um advogado, que engenheiro eu vou me tornar? Mas se eu não chamo Jesus para participar desse processo, e eu então vou me tornar um engenheiro, um professor, um advogado, um médico, um enfermeiro, um nutricionista, e eu não chamo Jesus para participar desse trajeto, que profissional eu vou me tornar? Vocês compreendem? Que diferença faz a presença de Jesus no caminho para a gente chegar no destino? Toda a diferença. Então eu posso sim me tornar um pastor, eu posso fazer teologia, um professor de teologia, sem chamar Jesus para embarcar comigo. Mas se eu chamo Jesus para embarcar comigo,
E eu tenho convicção de que isso é plano de Deus, é propósito de Deus para a minha vida. E nós vamos com Jesus nessa direção. Ao chegar no destino, meus irmãos, eu vou ser quem eu jamais seria sem Jesus. Isso é o que Jesus chama lá em João capítulo 10, de experimentar uma vida em abundância. Então, não chamar Jesus para caminhar com a gente até o destino é o mesmo que sacrificar a caminhada e o destino. E é claro que Jesus nos leva para destinos espirituais, por exemplo. Jesus é o único caminho para Deus. É o único caminho para a vida eterna. Jesus é o único caminho para o céu. Não há outro. Mas Jesus quer caminhar conosco em todas os nossos trajetos, em direção a todos os nossos destinos. Eu quero me casar. Chama Jesus para participar desse trajeto. Chama Jesus para participar desse plano, dessas orações, dessa conversa, para que ao você se casar, você chegue nesse destino, amparado, guiado por Jesus. Queremos ter filhos, decisão importantíssima do casal. Coloque Jesus nesse trajeto, para que ao chegar o dia de receber o filho ou a filha, você tenha feito esse trajeto na presença de Jesus. Você será outro pai, outra mãe, incomparavelmente melhor do que se você tivesse feito esse trajeto sem Jesus. Notam a diferença? A palavra de Deus nos convida para essa experiência de colocar Jesus no trajeto e deixar Ele nos guiar até o destino. Pode acontecer no meio do caminho um desvio de rota? Se Jesus estiver no comando, pode. Vá com Ele. Desvie a rota. Mude o caminho. Ouça a orientação do Senhor. Então eu pergunto, para onde você está indo? Você caminha em direção a quê? Você até consegue atingir qualquer objetivo sem Jesus, mas precisa saber que a Bíblia traz esse discernimento espiritual da diferença que Jesus faz se Ele estiver no nosso barco. Toda a diferença. Esse é o convite. 3 textos, meus irmãos. 3 perspectivas do mesmo evento. Aprendizados diferentes. Incentivo você a ler a Bíblia, sim. Tem um texto paralelo? Busque, leia, compare, descubra o que esse autor diz que esse não diz. Cresça espiritualmente. E o convite da palavra de Deus é a gente navegar com Jesus. Navegar com Jesus. Estamos ouvindo notícias da Venezuela. Que tragédia. Que luta aquelas pessoas estão passando. Profundas. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que está extremamente abalado, sofrendo com aquela tragédia, o que você diria para essa pessoa depois de ouvir essa palavra? Todos souberam de uma tragédia que aconteceu essa semana de um menininho que morreu afogado? Que tragédia! Como o coração dessa família deve estar moído. Se você tivesse a oportunidade de dizer para esses pais algo depois dessa mensagem, o que você diria? Diante do sofrimento, diante de dor, o que nós temos para dizer para quem sofre e não tem Jesus no seu barco? Hoje você pode dizer, olha, Jesus às vezes não muda as circunstâncias. Às vezes ele permite a gente passar por essa luta.
mas nos coloca para andar sobre a água. E ao final, isso pode produzir na nossa vida adoração, mesmo com luta, mesmo com dor, mesmo com vento contrário. Verdadeira adoração. Você poderia dizer também que Jesus está ligado no nosso sofrimento. Ele sabe que nós estamos passando por um momento difícil. E se nós chamarmos Ele para entrar no nosso barco, Ele toma a dianteira, nos socorre e nos guia. E a gente ainda vai conseguir entender muita coisa, compreender, discernir espiritualmente o porquê de uma luta, o porquê de outras lutas, o porquê desse milagre, o porquê de outros milagres. Mas Jesus tem que estar no nosso barco. Ou talvez possamos dizer para aqueles que não têm Jesus no seu barco, que receber Jesus de bom grado é garantia para a gente chegar no destino. É o convite de Jesus para a gente navegar com Ele. Eu queria terminar cantando um cântico com vocês. Não sei se vocês conhecem, um cântico antigo. Os velhos devem conhecer. Os novos, acredito que talvez não. Vamos ver se eu dou conta de cantar, meus irmãos. Passa um slide aí, por gentileza, Tiago. Pode seguir passando. Aí. A primeira frase do cântico. Não sei se vocês conhecem. Ficou muito famoso esse cântico, apareceu, porque foi gravado pela Igreja Cristã Maranata de São Paulo. Cântico mais antigo, recentemente regravado pela Raquel Novaes, um trecho dele, não todo, mas um cântico muito bonito, que lembra a paz que nós temos, que é Jesus e não outra coisa, a alegria que nós temos de viver, que é Jesus e não outras alegrias. Lembra que nós somos felizes porque amamos o nosso Senhor, e não por outro motivo. E mesmo que a terra trema, mesmo que a terra não floresça, que os montes se lancem ao mar, ainda assim hei de cantar. Ele diz assim, ó: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não as circunstâncias, não, só sigo o seu amor.
Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E esse aí, vocês conhecem? Esse também é antigo. Ficou muito conhecido na voz de uma comunidade lá de Maringá. Inclusive eu conheço o pastor conhecido meu. Lembrar o cântico aí. É assim, ó. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Parece que cantar o que a gente acabou de ouvir faz mais sentido, né? Ajuda a gente a guardar no coração.
Feche os teus olhos, quero orar com você. Alguma dificuldade você tem enfrentado nesses últimos dias? Alguma luta pessoal, familiar? Alguma ansiedade, dúvida, tristeza, luto? Coloque isso diante de Deus agora e lembre, você não navega sozinho. Em algum momento pode ser que Jesus mude as circunstâncias, ou não. Mas se Jesus está com você, siga caminhando. Adore a Deus, mesmo na dificuldade. Clame pelo socorro dele, ele está de olho em você. Clame pela sua direção. Clame por discernimento espiritual. Clame para que ele permaneça, não nos deixe nunca, para que o nosso barco chegue no destino. Confie a sua vida a ele. Mas nós queremos reconhecer, Deus, que a nossa vida é limitada, em muitos momentos é difícil, há lutas, há situações nas quais nós nos metemos, outras apenas surgem e nós temos que enfrentá-las, Deus. Mas nós queremos que Jesus esteja no nosso barco, navegar com Ele. Em meio à tempestade, em meio à bonança, oh Deus, quão melhor é navegar com Jesus na tempestade do que na bonança sem Jesus. Reconhecemos isso, Pai, e admitimos que a nossa vida não é feliz, não é plena, não é abundante, se Jesus não estiver conosco. Por isso nós clamamos, Senhor Jesus, venha até nós, socorre-nos com o teu poder, muda as circunstâncias. Se elas não mudarem, coloca-nos de pé sobre as águas. Faz-nos caminhar. Tira de nós o medo do vento forte. Tira de nós o receio das ondas altas. Tira de nós a ansiedade de não chegar no destino. Porque nós sabemos que se o Senhor está conosco, nós chegaremos lá. Oh Deus, ajuda-nos nas lutas, nas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos as nossas dificuldades. Mas faz de nós instrumentos para ajudar outros a enfrentar as suas também. Que nós tenhamos a boa oportunidade de convidar pessoas a se entregarem a Jesus, a colocar Jesus no seu barco. Oh Deus, tem misericórdia de nós, guia-nos. Toma a dianteira, Pai. Toma a dianteira, Jesus. Toma a dianteira, Espírito Santo. Oramos assim em nome daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém.